né? E aí os desembargadores quiseram discutir. Não, não pode discutir não, porque nós não temos condições, não temos estrutura para manter isso. E foi aprovado assim. Quem nos disse foram os próprios desembargadores que são ligados a gente, que falou que nós não podemos discutir, teve que ser aprovado. Itapitanga, naquela época, tinha 2.430 processos na desativação. Quando a doutora Karina esteve aqui, no levantamento que ela fez, Itapitanga estava com 4.350 processos, numa comarca agregada, uma comarca sem juiz. O doutor Luiz Sérgio chegou a ponto de questionar os advogados de lá e dizer: os senhores estão judicializando demais. Meio assim, veja que absurdo, como se a gente fabricasse ação, tá? Aí o advogado disse: mas doutor, só quer dizer o que é com isso? Se as pessoas nos procuram, nós temos que entrar em juízo. Mas toda semana, quando eu venho aqui, tem inicial nova. Toda semana. Agora, como é que pode? Admitamos que Itapitanga desative, saia todo mundo. Tem um patrimônio naquele prédio, gasto cerca de 4 milhões na época, que na época de Acerval foi até um protesto grande, porque era para desativar desde aquela época. Aí questionou como é que nós fazemos um fórum um ano atrás e no ano seguinte desativa. Cadê o projeto de gestão? Cadê o projeto de gestão? Então, o que nós queremos trazer a todos vocês era isso. O tribunal vai fechar o mote: falta de recurso para pagar servidor e juiz. Não tem juiz. Isso é indiscutível. Juiz hoje, com marca inicial, não tem mais juiz de primeiro grau. Não tem. Quem tinha 2, como Itajuí, como Uruçuca, não terá mais 2, será só 1. E o que sair não vai entrar mais. Com essa promoção que foi feita agora, entendeu? Então, está vago mesmo, vai ficar substituindo, pronto. Aqui em Coraci, graças a Deus, a desembargadora, assim que a doutora Karina saiu, ela nomeou imediatamente 2 juízes, né, que estão vindo aqui, que está atendendo a contento, né, mesmo ausente, mas eles estão trabalhando. Inclusive, o doutor André falou para a gente que a presidente conversou com ele, né, mas foi por telefone, pessoalmente, disse: cuide da minha cidade, atenda bem a minha cidade. Então ele disse que está trabalhando de noite, não está medindo esforço final de semana, entendeu? Para despachar tudo isso. Mas nós não podemos, o que a OAB está dizendo, a OAB fez o projeto, nenhuma comarca menos, né? Por que nenhuma comarca menos? É como eu estava dizendo, Itapitanga feche. Que se alguém quiser recorrer para fazer eu até lembro sempre de uma expressão sua, Clarinha, eu sempre digo, você disse, a importância do advogado na cidade, porque até para retificar um registro, um nome ou uma letra, precisa do advogado. Quer dizer, alguém que tem lá de Itapitanga para vir, para fazer, tem que deslocar de lá para aqui, para poder requerer. Chega aqui, às vezes o juiz não está aqui, ou não tem audiência, até se tiver. Como aqui com a outra juíza, ficava aqui até 2, 3, 4 horas da tarde para ter audiência. E a pessoa fica com fome. Eu estava dizendo lá em Almadina ontem, o fórum de Itabuna é fora da cidade. Quer dizer, uma pessoa que não tem recursos, né? Aí vai para Itabuna, vamos dizer, vai de ônibus, salta na rodoviária, tem que pegar um ônibus, ir lá para aquele lugar, como chama aquilo ali? Lá no hospital de base, né? No lugar, a esmo, não tem lugar de merendar, de comer, não tem nada, para a pessoa ter que fazer uma audiência. Quando o Estado é obrigado pela Constituição Estadual, o 121, é o artigo 121, que diz que em todo município deve haver uma comarca. Por isso que o doutor Mário, à época, quando presidente do Tribunal Bahia, tudo bom, que a situação era outra, existia dinheiro, recurso, né, a região era próspera, né, ele começou a implantar comarcas nas cidades para que a justiça ficasse próxima do cidadão. Nós não podemos estar ausentes. Por isso que nós estamos pedindo o que agora? Já que o Tribunal de Justiça, através da presidente, está negociando com os políticos, negociando com os prefeitos, né? Então nós, em conjunto, toda a diretoria da OAB resolveu fazer essas audiências públicas para alertar a população, chamar a população para todo mundo ser partícipe, e todo mundo começar a mobilizar
para ir ao tribunal para que não feche, né? Se porventura, se for o caso, até na pior das hipóteses, se agregasse, mas não fechar a comarca. Porque Itapitanga, a presidente, o ano passado, eu pedi para ela para nomear, quando ela entrou, eu considerando que fosse de Coraci, eu disse, presidente, vamos pedir agora um juiz para Itapitanga. Eu não estava tendo alcance da situação do tribunal, ela disse para mim, não, doutor, deixa lá agregada a Coraci, que é melhor. Eu não entendi bem, ela repetiu, não, deixa lá agregada a Coraci, que é melhor. Quer dizer, depois que a gente vai ver a situação, porque não tem juiz e a tendência é fechar. É fechar. É como eu estava dizendo aqui agora, eu mesmo, a partir de ontem, eu estou muito preocupado com Itajuípe, né? Com Itajuípe, por causa da proximidade de Itabuna. Aí pergunta, viria para Coraci? Não, ela vai vir para Itabuna, porque a tendência é ir para Itabuna por todas as outras cidades, por causa da quantidade de juízes que tem lá permanente, que lá hoje é entrância final, Itabuna. Então, aí o alerta é essa, brigar, lutar para não se fechar a comarca, né? Não se fechar de jeito nenhum. Na pior das hipóteses, que se agregue. Doutor André, conversando comigo, e disse assim, vocês têm que trabalhar, outra coisa grave, vocês têm que trabalhar para, viu prefeito? Tem que trabalhar para fazer Coraci comarca intermediária, porque sendo comarca intermediária, nós teríamos aqui 3 juízes permanentes. Se nós fosse intermediário, talvez fosse agregado a Coraci. Agora veja a situação, nós não podemos ser comarca intermediária, porque não pode, Zé Nilton. Eu já fiz 2 projetos, já mandei, mexi com o deputado, mexi com tudo, e não foi possível. Por que não foi possível? Eu consegui aqui de Coraci, na prefeitura, quantidade de casas em Coraci, no município, consegui de Almadina, consegui de Itapitanga, consegui da Coelba, da Embasa, a quantidade de ligações de água dessas casas. Aí isso deu em Coraci parece que deu 9.000 casas, Almadina acho que deu 6.000 casas, em Itapitanga deu acho que 4.500 casas, coisa assim. Aí eu multipliquei isso, que uma família tem 5 pessoas. Aí multiplicando, daria R$ 43.000. O primeiro item para botar uma comarca intermediária. Pessoas. O primeiro item para poder, que existe uma série de itens assim, né? Primeiro item, população, 50.000 pessoas. Aí foi que a desembargadora, na época, era a Silvia Zarif, a presidente da comissão, ela pegou, foi lá e tirou na internet, ó, do IBGE, Coraci, 21.000 habitantes. Mas ela não tirou de Itapitanga e de Almadina para juntar, né? Aí eu questionei, mas desembargadora, nós temos Itapitanga e Coraci que depende da gente. Não, tem que olhar a cidade sede. Hoje, se isso acontecesse agora, eu ia tornar a fazer, eu até desisti, não fiz mais não. Pensei esses dias, se acontecer isso, esse projeto, que a gente não sabe, que o pior, a urgência dessas audiências públicas, dessas passeatas, porque a presidente quer concluir esse projeto até julho. Julho, ela disse que bate o martelo. Nós não sabemos se será batido por causa desse movimento que ela não esperava, que hoje todos os políticos, o deputado Ângelo Coronel está sempre lá, o deputado Augusto Castro, desse mais que eu estou sabendo, e outros que eu não conheço, né? Está tendo lá e pressionando ela, e ela está se demovendo a ideia dessas desativação, e algumas outras ela está pedindo para o município assumir. No nosso caso aqui, como ela disse para mim pessoalmente, no dia 19 de maio, ela disse, olha, Coraci estava na lista, mas eu não vou fechar Coraci. Aí eu fiquei tranquilo, eu digo, então eu entendi, na minha região, né, Itajuípe não vai, Itapitanga, que ia fechar, não vai mais, né? Mas depois de conversinha, você fica ouvindo, né? Então, zoom, porque não tem nada oficial. A presidência da OAB fez um ofício para o tribunal, pedindo que informasse a relação das cidades. Não tem relação, a resposta é essa. Não tem relação. Não se pode dizer. Mas então a importância é essa, tornar público, esclarecer toda a sociedade, para que toda a entidade, todo o povo que tem ligação com o vereador, com o prefeito, com o deputado, nós fizemos aqui uma carta de Coraci,
que nós colocamos assim, que nós nos reunimos em audiência pública na Câmara de Vereadores de cada cidade, dizendo contra o fechamento de comarca na Bahia, especialmente as de nossa subseção, contra a agregação de comarcas também na Bahia. Aí nós aproveitamos, colocamos nomeação de juízes de direito e promotores titulares. Às vezes os colegas cobram da gente aqui, dizem o seguinte: doutor, cadê promotor? Não vai ter? Eu já estive, mandei várias correspondências, já estive até na coordenadoria, e um me disse lá em off: doutor, isso não adianta nada se eu escrever, porque não vai vir mais promotor titular para Coraci. Só vem substituto. Nós temos 2 promotores, até o doutor Yuri fica zangado quando diz que não tem promotor aqui, né? Ele vem um dia e a outra promotora vem outro dia, entendeu? Itapitanga também vem um dia lá por semana. Mas a verdade é essa. Agora, por que não tem mais promotor? Aí já é o problema do governo do Estado. O governo do Estado não quer fazer concurso para promotor porque diz que não tem condições. Da mesma forma, como aqui nós temos o quadro de defensor público, e na época era o governador Jacques Wagner, disse que não ia fazer concurso para defensor público para não criar cobra para picá-lo, entendeu? Por que isto? Porque o defensor público conseguiu igualar o seu salário com o do Ministério Público. Então nós temos 168 promotores, defensores públicos no estado da Bahia, para toda a Bahia. É por isso que não funciona também a defensoria pública. Um defensor abrange uma região imensa. É uma estrutura muito grande. Agora, uma coisa interessante: o ano passado, a Bahia era o pior tribunal do país. Olha que coisa interessante isso agora. O pior tribunal do país. Depois que a desembargadora Socorro entrou, o Tribunal de Justiça, o 2º grau, passou a ser o Tribunal de Excelência, primeiro lugar de eficiência. Primeiro Tribunal de Eficiência. Quer dizer, você vê agora esses vários constatos, como agilidade no atendimento, agilidade no julgamento, que isso aqui deve ter. Quer ver outra coisa que aconteceu? Em Coraci, nós fomos, eles até citaram o Coraci, fizemos um projeto em Coraci de aquelas campanhas de DNA, né? DNA, não sei o que, outras coisas. A corregedoria, a corregedoria, em conjunto, elaboraram uma sentença, até a doutora Maria Helena estranhou, né? Fez uma sentença de extinguir processo e soltou para todos os juízes da Bahia, padrão, né? Aí, qual era a justificativa? Processo paralisado em 5 anos, mesmo sendo culpa do judiciário, era para encerrar o processo. Aí, no final, colocava assim: se a parte se sentir prejudicada, utiliza do recurso do artigo 7, o parágrafo 7 do artigo 485, e peça a retratação do juízo para voltar ao processo ativo, entendeu? E tudo publicado no Diário Oficial. Você, se não acompanhar, transcorria o prazo e extinguia. Como o caso da Coraci, que encerramos processos, muitos assim. Então, a gente está vendo, são várias situações. Quem sofre, quem é? O jurisdicionado. O advogado vai sofrer até menos, porque ele pode advogar aqui, vai advogar em Itabuna, vai advogar em Itajuí, para outro lugar. Mas e o povo? O cidadão carente de emprego, carente de condições, entendeu? Que vem procurando a assistência judiciária. Eu tenho colocado, outra coisa que é absurda, ó. Naquele pacto que eu falei, que o tribunal fez com a OAB, aqui é a tabela de custas. Tabela de custa foi conversado com o Tribunal de Justiça para se fazer um estudo sobre as custas. O Tribunal de Justiça fez essa tabela só com o tribunal. Aí botou aqui os valores, o máximo é 198 mil. No dia de nossa reunião, que está lá com a desembargadora, a doutora Maria Elza Brandão, um advogado ligou para o presidente e disse assim: presidente, eu saí do fórum agora, paguei uma apelação, R$19 mil. Era um recurso de síndico, num apartamento no valor de R$400 mil. Para ele recorrer, teve que pagar R$19 mil. Quem pode pagar uma custa desse porte? Você pode até ganhar 10 mil,
Mas à medida que você ganha mais, você gasta mais. Você tem mais encargos, os filhos seus estudam em outras escolas, fazem outras atividades, né? A vida dele, até o prédio onde ele mora são mais caros, né? Um homem, um cidadão médio de 400 mil reais, então tem que pagar 19 mil. O que é que a lei diz? Todo mundo tem direito à justiça, né? O direito de recorrer é sagrado. Como é que é sagrado? Você tem que desembolsar. Hoje mesmo eu vi um rapaz, fez uma procuração aqui em Coraci, foi revogado, teve que pagar R$54 para revogar uma procuração. Pagou 43 parece para fazer, e foi revogado no outro dia 54. É 2,5% do valor da causa. Então, o que é que nós vemos? O tribunal está com duas linguagens. Nós até falamos ontem lá, viu, Almir, que esse ralo todo não é, não é na maioria dos servidores. Os servidores ganham os padrões normais. Está tudo lá no tribunal, tudo lá em cima. Esse jornal, o Correio da Bahia, foi bem taxativo. Esses 60 servidores que ganham 48 mil reais, que são atendentes de recepção, são ligados a desembargadores. E a desembargadora Lisbeth manda e se aprova a unanimidade mais uma gratificação, nova lei que vai entrar somando as já existentes. Então, o que nós estamos fazendo é isto, tornando público e tornando que nós, digamos, da nossa satisfação, que nós não queremos isso, queremos que a justiça esteja próxima do povo, esteja junto do cidadão. A justiça já é cara, já é difícil, entendeu? Então, quem possa fazer isso? Obrigado. Quem quiser se pronunciar, eu vou deixar aqui disponível, né? Pode falar alguma coisa. Eu gostaria, nesse momento, saudar a todas as pessoas aqui presentes, dizer que para mim é uma honra participar dessa audiência pública, ainda mais aqui que eu considero como minha segunda casa, né? Passei 20 anos aqui nessa casa, tive a oportunidade de presidir esta Câmara 2 vezes, fico muito feliz quando venho aqui. Queria dizer que ouvi bastante as palavras do Dr. Zé Nilton. Ele, quando fala, eu gosto de ouvi-lo, que ele fala tudo bem explicado, falou 42 minutos. Eu tenho o costume de marcar, trabalhar com números, e dizer que é um sentimento de tristeza quando a gente ouve aqui o relato por parte da OAB, e considero que a OAB de Coraci é uma OAB atuante, bastante sensível em relação, sobretudo, na defesa dos direitos civis do cidadão. Quero parabenizar o Dr. Zé Nilton, toda a diretoria da OAB, por estas atitudes, e dizer que estou triste, porque eu gostaria de ver esta plateia aqui repleta. Queria saudar as pessoas que vieram, lutando para que não venha fechar, sobretudo, a nossa comarca, mas estou triste em ver, melhor dizendo, que as pessoas, em tão importante situação como essa, não dão a mínima. Isso para mim é muito triste, em perceber que as pessoas não correm atrás disso. Embora algumas pessoas não foram informadas disso aqui, mas eu mesmo ouvi o carro de som na rua. Eu ouvi o carro de som na rua umas 2 vezes. Foi, Célia me falou aqui. Doutora Célia me falou. Mas, fora esta questão, o que é que acontece? Nós temos uma comarca que tem 50 anos de comarca. Coraci tem 50 anos, vai completar 51, né, doutora? Estão
de uma hora para outra assim, parecendo que a gente está voltando na época do Império, mas daquele Império radical de Napoleão Bonaparte, chegar assim e falar assim, fecha porque não temos como pagar. E nós, enquanto representantes do povo, e nós como povo, não devemos nos calar. Eu acho que o momento é propício para que a gente possa fazer uma revolução. Uma revolução. Eu acredito e confio que o cidadão guaraciense, o cidadão regional de Itajuípe, de Itapitanga, de Almadina, sobretudo na nossa micro-região, não pode de maneira nenhuma sentir e sofrer a pancada por conta de maus administrações do Tribunal de Justiça. Porque se chegou a este ponto, isso foi falta de administração dos tubarões, que o doutor Zé Nilton teve a oportunidade de relatar aqui agora há pouco, os altos salários, se não me engano, você falou um repasse para os juízes de mais de um bilhão de reais, né? De um dinheiro retroativo, 1 bilhão e tanto. E aí quem paga esta conta é o povo, quem paga esta conta é o serventuário, que vai ter que se deslocar para a cidade de Itabuna, e que, diga-se de passagem, que existe lá em Itabuna um péssimo atendimento. A gente, quando sai daqui para resolver uma coisa, a gente como cidadão, para resolver alguma coisa lá no fórum lá em Itabuna, se não tiver alguém lá, algum amigo, é complicado. É complicado. Eu acredito que seja complicado até para os advogados. Então, muito oportuno a audiência pública. Eu estou aqui representando o prefeito Jades, enquanto executivo. A partir do momento que a gente tomou ciência disso, nós já acionamos aquilo que nós podemos fazer enquanto poder executivo, atuante na política, que é comunicar e pedir o apoio dos nossos deputados. Eu acho que se o deputado vem aqui agariar voto, ou já veio aqui, eu acho que ele tem que traduzir isso, com trabalho nessas horas. E falamos pessoalmente com o deputado Leolamanto Júnior, por telefone, falamos com o deputado Augusto Castro, que já me tinha dito que já está lutando por esta causa, e agora Leu encampou também isso, e não podemos nos calar, porque isso é um absurdo dos absurdos se vier a acontecer na nossa micro-região. É vergonhoso, é um retrocesso do retrocesso. Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Fechando. Imagine uma pessoa carente, que precisa de um atendimento, que o fórum presta, que a comarca presta, se deslocar para Itabuna. Você deu um exemplo bem claro, o fórum da cidade de Itabuna, o Palácio da Justiça de Itabuna, não fica nem no centro da cidade, fica num lugar longínquo, próximo ao hospital de base. É complicado. Eu acho que a gente tem que alguma coisa pesada tem que fazer, algum manifesto forte, fechar a BR-101 se for necessário, mas não pode continuar do jeito que for. Acredito, doutor Zé Nilton, se for necessário que haja uma comitiva, que faça uma visita ao Tribunal de Justiça da Bahia, acredito que o prefeito estará à disposição para ir e também até para colaborar também na questão dos transportes. Ele não me disse isso, eu não tenho procuração para dizer isso, mas estou falando que eu acho que ele está à disposição para que isso aconteça. É essa a minha palavra, representando o Executivo e dizendo que estamos firmes nessa luta, pode contar conosco para encampar essa jornada. Muito obrigado. Em resumo, é isso. E outra coisa que eu ia falar, nós, nessa reunião, dia 20 de maio, após a reunião com a presidente da comissão, da desembargadora Marielza, nós, os 34 presidentes, estavam... convidando o vereador Roberto Pinto a vir aqui para... Brito, tem lugar junto de você. Ficar junto do prefeito aqui. Então, nós decidimos entrar com ação contra o governo do Estado da Bahia, provocando a situação
sob a alegação de que, se o Tribunal de Justiça disse que não vai fechar essas comarcas por falta de recursos, então que o tribunal, já que o governador do Estado repassa 6% para o TJ, então que ele para poder ele ver as condições da possibilidade de recurso. E botamos a opção, se ele disser que não tem dinheiro para aumentar o repasse para o Tribunal de Justiça, aí nós questionamos por que o Estado está gastando com obras suntuosas e está colocado lá, como foi colocado, né? Obra desnecessária, como se foi colocado, propaganda, coisa assim. E também foi pedido ao deputado Ângelo Coronel, presidente da Assembleia, fazer um pacto para reunir os três poderes, o Rui Costa, o Ângelo Coronel e a desembargadora Socorro, para junto estudar e ver qual é a solução para resolver isso. Entramos também no Tribunal de Justiça com a cautelar, não contra o tribunal, assim, mas apenas comunicando a ela que entramos com a ação contra o juizado, contra o governo do Estado, tudo com zelo nosso para não ofender a presidente, né? Porque a presidente está tendo um bom relacionamento, as portas continuam abertas, como eu falei no início, né? Então a gente não pode quebrar isso, essa conquista, né, dela. Então nós pedimos a ela que ela suspendesse esse projeto de agregar, que era para fechar até julho, suspendesse até o desenrolar da ação que foi encetada contra o governo do Estado. E estão vendo, aguardando a resposta ainda. Doutora Maria Helena. Boa noite, gente. Então, eu estou aqui representando a comarca de Itajuípe, né? Então, assim, lá a gente está realmente fazendo uma movimentação muito bacana, a gente está movendo realmente todos os poderes, toda a sociedade, a gente está se empenhando mesmo nisso. A audiência de lá será amanhã, às 19 horas. Eu conto com a presença de todos que estão aqui, que eu sei que também estão empenhados nisso. Então, assim, doutor Zé Newton me deu a honra e o trabalho árduo de ser a representante dele lá no município, porque a carga dele realmente é pesada, várias comarcas aqui no interior, que são agregadas à subseção de Quaraci. Então, assim, ele meio que desmembrou isso, né, me dando um pouco dessa responsabilidade. E lá a gente conseguiu o apoio do Legislativo. Inclusive, a passeata vai ser no dia 25, semana que vem, às 9 horas, justamente no dia da sessão da Câmara. Então, hoje eu estava ouvindo que lá é transmitido pela rádio, então eles suspenderam a sessão e transferiram para sexta-feira. Foi por unanimidade. Então, assim, e todos foram convocados a comparecer nessa passeata lá na movimentação. E amanhã a nossa audiência. Então, assim, a preocupação mesmo, de fato, os nossos escritórios que a gente abriu nessas comarcas, em Tapitanga, em Quaraci, Itajuípe, vão ficar sem fundamentação. A gente abriu nesses locais, por quê? Porque a gente mora aqui e a gente tem acesso à justiça nessas localidades. A gente saindo das nossas comarcas, indo para Itabuna, por exemplo, agregando ou desativando, tanto faz, porque a funcionalidade vai ser a mesma, a gente vai ter um acesso reduzido de qualquer sorte. Então, vai ficar muito difícil para todos nós advogados, e a gente tem ciência disso. O fluxo vai ser menor, porque se eu vou ajuizar uma ação e eu tenho que ir em Itabuna, tudo vai ser em Itabuna, juiz é em Itabuna, eu vou procurar um advogado de Itabuna. É muito mais fácil para mim, como cliente, fazer isso também. Então, assim, é uma situação muito delicada. E a questão de fechar ou agregar, eu acho que, para mim, é uma questão de nomenclatura, porque, independente, as dificuldades serão as mesmas. Então, não importa se agregar ou se é fechar, a gente não pode deixar isso acontecer. E a gente tem que se unir, advogado, população, poder executivo, legislativo. O nosso executivo também se predispôs muito a ajudar a gente lá no município, conversar com o senador, conversar com o deputado, da mesma sorte o legislativo. Então, assim, eu acho que a gente unindo forças, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, sensibilizando as pessoas. Também com o apoio do doutor Luiz Viana, que está muito próximo da gente. Nosso presidente estadual, ele está muito próximo da gente, então é uma força também que a gente pode contar. E a gente se unir, realmente, de fato. Lá, a gente teve um grande apoio de todos os advogados da comarca. Inclusive, a gente teve a ideia de reunir, fazer grupo de 2 advogados
E a gente ia ter as escolas que tem pessoas com maior idade, né? A partir dos 16 anos que podem participar, né? Disso, porque o ensino infantil não vai adiantar muita coisa, apesar de ser também um apoio. Então, a gente teve essa ideia inicial, eu e a doutora Clara, a gente estava pensando nisso lá na comarca, e a gente dividir em cada escola 2 grupos, uma dupla de advogados, e assim, todo mundo se predispôs a isso. A gente não colocou isso em prática porque a semana foi um pouco corrida, a gente começou a surgir várias ideias, e a gente vai colocar isso semana que vem, né? Fé em Deus, se a gente conseguir se organizar nesse sentido. E assim, a gente está, falando por todos os advogados do Itajuípe, a gente está à disposição de todos os colegas, de todas as comarcas que também estão sensibilizadas, passando por essa mesma situação. Então, a gente conta com o apoio de vocês e vocês também podem contar com o apoio da gente. E essa iniciativa é muito importante porque acho que a gente expondo os prós e os contras, que eu acho que só tem contras nessa situação, a gente pode sensibilizar, quem sabe sensibilizar, né? E poder suspender essa decisão possível do tribunal. Então, assim, a gente se coloca à disposição e desejo sorte, né? A gente nessa luta, essa nova luta. Boa noite. Lembrando ainda que essas passeatas que nós iremos realizar nas 4 cidades a partir de terça-feira é para dar visibilidade. Nós convocamos a TV Santa Cruz, eles ficaram de fazer a cobertura, né, nessa cidade para fazer. E também as 34 regiões da Bahia o presidente vai pegar, depois desses movimentos que nós estamos fazendo, vamos fazer uma passeata pública também em Salvador. A proposta inicial foi que nós, quer dizer, a diretoria da OAB, os advogados, políticos que puderem ir, entendeu? A gente ia ao Tribunal de Justiça, chamar a imprensa, né, televisiva e a escrita, para poder fazer a cobertura. Eu, particularmente, propus lá, que já fizemos uma vez, fizemos uma passeata do Campo Grande, saindo do teatro, e fomos até a Praça da Sé, da frente ali a escadaria da prefeitura, e lá fizemos o pronunciamento. Fechamos uma lateral da Avenida 7, né, aquela ruma de pessoas, né, advogados, presidente, autoridades, os políticos, né, fizemos pronunciamento, que eu acho que isso repercute mais. Ontem eu dizia lá em Almadina, nós pedimos aqui aos municípios que fizessem faixas para se colocar nas ruas. Por que essas faixas? Para tornar visível o movimento. Para quem passar, quem chegar, quem tiver de passagem aqui na cidade, ver que a cidade está se mobilizando. A cidade está contra essas atitudes do tribunal de fechar a comarca ou agregar a comarca, entendeu? E, quer dizer, fica uma coisa patente e fica massificada na cabeça da gente. Em Itapitanga, a coordenação lá preferiu fazer as faixas e no dia sair na rua. Eu, particularmente, sou contra, porque só a primeira faixa que se vê. Porque quando sai muita gente, a faixa segunda, terceira e quarta, ninguém vê, né? E em cima fica melhor. Eu estava dizendo para Almadina, lá não colocaram, o vereador ficou de hoje providenciar, né? Eu digo, bote na entrada da cidade, na entrada de Bitupã, na entrada de Floresta Azul, entendeu? Porque quem vai saindo está vendo, olha, porque está tendo esse movimento, está tendo isso aqui. Que muita gente não sabe, a gente não sabe nem o que é justiça. Né? Sobretudo aqui em Coraci, nós atravessamos nos últimos 3 juízes que passaram aqui, afugentou o povo da justiça. Né? Então, ninguém vai mais. Fui no fórum hoje, não vi uma pessoa lá hoje. Gente, não vai ninguém, até advogado mesmo hoje estão correndo para procurar outras coisas para fazerem, porque as coisas tudo parada, entendeu? Ainda mais só tem juiz 2 dias por semana agora. Mas assim, mas a gente quer contar com o apoio de todo mundo. Boa noite a todos. É um tema extremamente difícil e complexo para que possamos entender tudo de uma única vez.
Mas de tudo o que foi dito, precisamos entender o que é o acesso à justiça e por que toda a sociedade precisa se mobilizar neste sentido. As pessoas mais carentes, as pessoas que vivem nas comunidades, na zona rural, as pessoas que vivem, que em sua grande maioria, com até um salário mínimo, com esta agregação ou extinção dessas comarcas, é quem mais vai sofrer. Por quê? Porque vai dificultar o acesso dessas pessoas a um provimento jurisdicional. Vai dificultar a essas pessoas que elas tenham o acesso à justiça. Por quê? O transporte, o translado daqui para Itabuna, todos nós sabemos que é um translado caro. Se as pessoas de comarcas agregadas, como Itapitanga, têm dificuldade para chegar e consultar os seus processos aqui na comarca de Quaraci, cujos valores de passagem são bem menor do que para Itabuna, e muitas dessas pessoas não podem vir, quanto mais ir até a comarca de Itabuna para cuidar dessas questões. Então, o apelo, ele é geral. Ele é geral. Precisamos todos, cada um de nós, cada cidadão, vestir a camisa e ir em busca de seu direito, um direito que é constitucional, de ter acesso à justiça, de ver os seus interesses sendo julgados por juízes e esses juízes estarem próximo da comunidade, vendo as suas necessidades e então provendo de uma forma muito objetiva os seus interesses, seja na situação de primeiro grau, de segundo grau. É muito importante que cada um de nós possamos vestir essa camisa, que toda a sociedade possa se mobilizar. A agregação e extinção de comarcas não é algo que vai ser benéfico para qualquer um cidadão. Então, precisamos, de fato, nos inteirar, buscar conhecimento a esse respeito e, mais importante ainda, lutar contra esse abuso, para que cada um de nós possamos ter o acesso que nós merecemos e que está previsto no próprio ordenamento jurídico, que é o acesso à justiça livre e próximo. A justiça precisa estar próximo ao povo, especialmente aos mais carentes, porque esses sim irão sofrer muito com o deslocamento e a falta de inacessibilidade para chegar na comarca de Itabuna. E isso não só. Muitas vezes ficamos pensando, mas a minha comarca é grande, não pode fechar. Mas precisamos pensar no todo, precisamos nos unir e assim conquistando a cada dia uma vitória que será uma vitória da sociedade em busca dos seus direitos, em busca da justiça. Muito obrigado. Interessante isso que o doutor Renildo, para quem não sabe, ele é advogado e vai se coordenar o SEJUCS. O SEJUCS é um projeto da desembargadora Socorro, que amplia aquele balcão da cidadania, né, que vai dar assistência maior a todas as pequenas causas de conciliação, arbitragem e mediação, etc. Como ele falou, e como o Rosivaldo bem falou, né, do retrocesso. Eu me lembrei aqui agora que o prefeito Ney, o doutor Ney, lá em Itapitanga, ele lembrando que quando ele era prefeito em 1991, ele junto lá com o pessoal, até com Evaristo, né? Evaristo não, acho que era Evaristo, né? O escrivão. Ele disse que aqui em Itapitanga podia ser comarca. Aí ele catalogou os dados aqui em Coraci, levou para o doutor Mário, na época presidente do Tribunal de Justiça, e trabalharam. O doutor Mário achou a ideia boa e levou para o pleno, e o pleno aprovou e fez a comarca lá, ele deu a estrutura da prefeitura, tudo isso. E ele estava indignado, e eu comecei olhando assim, com razão, quer dizer, quase 30 anos,
uma comarca lá dentro, chegou até a construir um fórum belíssimo, um dos melhores fóruns que temos, entendeu, na região, entendeu, das comarcas pequenas, entendeu, e chegar a fechar é uma tristeza. Nós temos que dizer avançar, não retroceder. Alguém quer mais falar? Porque a doutora gosta de falar. Boa noite a todos. Como já foi, quero saudar a mesa aqui, na pessoa do presidente, Zé Nilton, assim saudando aos demais, aos colegas, agradecer a presença das colegas que vieram da comarca vizinha de Itajuípe, o nosso muito obrigada. Dizer que o quanto é importante, talvez as pessoas hoje, elas não tenham assim, a dimensão do quanto é importante esse movimento. Porque é muito fácil falar, está falando aqui, desativação, de agregação, mas difícil é se isso realmente for colocado em prática. Então, gente, o momento é esse, de se juntar à OAB, de se juntar a nós e fazer um movimento grande, sensibilizar toda a comunidade para ver a importância desse movimento. Não podemos voltar ao passado. Quaraci já foi comarca intermediária. Hoje já estamos numa comarca inicial, já regredimos. Então não podemos perder mais. Ou seja, desativar a comarca de Quaraci é um absurdo. Sei que isso não vai acontecer e não podemos deixar isso acontecer. Quero aproveitar a oportunidade, agradecer a presença de vocês, do presidente do CDL, muito obrigado pelo apoio, e conclamar todos vocês, agradecer ao Micena, Serventuário da Justiça, que também sabe da importância disso, o nosso colega, doutor Rafael, doutor Humberto, a Nino, a todas as pessoas presentes, e dizer, eu convido a todos para que no dia 26 de maio, vamos à rua, vamos lutar por esse objetivo, que não é uma vitória da OAB, é uma vitória do povo de Quaraci, é uma vitória do jurisdicionado, não só dos advogados. Boa noite. Quando a doutora Socorro me disse que Quaraci estava na relação, mas ela não ia fechar, eu poderia ficar de braços cruzados e dizer, presidente, na minha região não vai acontecer isso. Mas não. Porque a presidente de Socorro só vai ficar lá até dia 1º de fevereiro. E a nova presidente, ou o novo presidente? Em 2014 já houve o fechamento de 34 comarcas. E, quer dizer, se em 2019 haverá nova iniciativa, e como está hoje, sem juízes, a tendência seria fechar. Então, nós estamos garantidos até fevereiro de 2012. Por isso, nós estamos fazendo também solidariedade às outras comarcas, entendeu? Que são pendentes, tanto da região nossa, como de Salvador, ou da Bahia. E como essa proposta que nós estamos assim, esperançosos, porque no caso de Becaraí, ela voltou atrás e disse que Becaraí não fecharia. Borarema, o Augusto Castro, mas o prefeito foi lá, ela também voltou atrás, entendeu? Disse que não é que voltou atrás, ela disse que não estaria na relação, né, para fechar. Uruçuca, nessa relação também, eu não sei se com ele teve aqueles casos de assumir, né? Também votou. Então, a situação nossa é essa. Essa carta de Quaraci, que nós vamos assinar, nós temos que botar o nome da gente, a assinatura, quem quiser assinar é livre, né? Eu ia distribuir aqui para deixar outras pessoas assinarem e botar a identidade ou CPF, para não acontecer o que na Câmara dos Deputados, que Eduardo Cunha depois alegou que aquela assinatura não era verdadeira, né? Então, por isso que tem que botar a identidade da gente. E depois a gente assinar. A gente assinando quer dizer o quê? Eu sou contra o fechamento de comarca. Mesmo que seja pequeno, pessoa simples. O que é comarca? Não, mas aqui não vai ter juiz, não vai ter promotor aqui, não vai ter funcionário, o fórum vai ser entregue para a prefeitura, para fazer um órgão. Né? Então é isso. Então é ruim a pessoa assinar. A gente ser cidadão. Nós temos uma Constituição chamada Constituição Cidadã, desde 1988, e a gente, talvez, não assume
esse papel nosso. Deixa tudo aqui. É como a Casa de Vereadores aqui. Eu não frequento aqui, mas parece, eu não sei se a frequência é boa ou é grande, né? Quer dizer, a gente devia assumir os destinos, né? Cobrar dos vereadores. O vereador, eu estava lembrando hoje, ele dizia, tem uma grave e sublime missão de vereador. Viu? Essa é a responsabilidade. Ô, meu amigo, chega aqui, meu amigo, vem aqui para frente. Vereador, meu amigo, vem que você vai falar também aqui. Você gosta de falar brabo? Viu? Senta aqui junto, doutora Vera, cá em cima, tem bota a cadeira aí? Cara, você. Viu? Então, a gente tem que, como cidadão, começar até a fiscalizar eles. Né? Eles fiscalizam o prefeito, né? E a gente também tem que cobrar deles. Nós temos muitas coisas a se fazer na cidade e a gente, às vezes, não faz nada. A gente se acomoda. Está difícil, eu fiquei pensando comigo ontem, depois dessa explosão que houve ontem no país, que até o mundo inteiro está tudo chocado. Eu disse, rapaz, que coisa ruim para nós, esse movimento, nesse exato momento que explode essa bomba aí no governo, né? Que estão agora com esse pedido de renúncia, não sei o quê, tudo isso, né? Para fazer. Mas nós temos que fazer. Separa o lado de lá, trabalho de cá. E uma das coisas boas, agora, eu até falei isso em Almadina, vou dizer aqui hoje, esse movimento da OAB é uma coisa importante que você vai poder unir oposição e situação. Aqui não tem partido, não tem sigla nenhuma. É todo junto pelo mesmo ideal. O que é manutenção das comarcas no seu status quo, na sua situação que está, entendeu? Não pode melhorar, não atrasar. Boa noite a todos. Realmente seria bom, doutor, se estivesse aqui todos os vereadores, a nossa presidente e a sociedade organizada estivesse todos aqui, porque realmente a gente entende que é um assunto muito grave que afeta a todos. Então, é um assunto que todos interessam, né? Vai afetar a todos, então a gente tem que estar unidos. Não tenho autorização para falar em nome da presidente, mas acredito que tanto o meu mandato como o mandato dos vereadores estará também à disposição de doutor José Nilton, de todos os advogados, para abraçar essa causa, tanto nas caminhadas, quanto também em algum protesto, as assinaturas também, nós estaremos disponíveis para fortalecer esse empenho aí que os advogados estão tendo em não agregação da comarca de Quaraci, da comarca de Itapitanga, né, de Almadina, para Itabuna, né, como a doutora Maria e o doutor, nosso amigo, falou a respeito do deslocamento das pessoas mais carentes, principalmente, que não terá essa condição desse deslocamento para Itabuna devido ao custo que terá. Então, é de suma importância que a sociedade abrace essa causa. É de suma importância que a sociedade organizada, o CDL, que está aqui presente, né, que sempre está presente aqui nas sessões, participando, é uma entidade que sempre está presente aqui na Câmara. Seria bom que a Câmara estivesse todos os dias aqui, Rosivaldo, das sessões, como você falou. Quando tem sessão polêmica, quando tem projeto polêmico, as pessoas estão aqui. Às vezes até para torcerem a favor ou contra, né? Mas quando tem um assunto desses, de interesse de toda a comunidade, infelizmente, as pessoas não vêm, e às vezes a gente cobra depois, cobra do vereador, enquanto vereador aqui na Câmara, mas às vezes não vem, não participa. Então, está na hora de nós nos conscientizarmos que esses assuntos, hoje, é referente à justiça, é referente às comarcas, aos advogados e a toda a sociedade. Amanhã pode ser outro assunto referente a outra causa, e nós temos que estar unidos para defender a nossa cidade e o nosso povo. Muito obrigado. A presidente Rubi, na segunda-feira, conversando com Judete, ela se comunicou a todos os vereadores, né, da sessão de hoje,
só tinha um vereador, parece que não estava presente, que ela informou via zap, né? Só Galo que justificou que não ia poder estar presente, que estava na maçonaria para resolver o negócio lá. A gente sente falta, eu acredito talvez seja por causa das faixas, né? Que não teve. Que a presença do vereador é muito importante nesse movimento, porque eles são representantes da sociedade, né? Ele não é representante de um grupo, nem de uma pessoa, é de todo o povo. Eu estava dizendo lá, viu, Roberto? Que às vezes tem vereador que diz o seguinte: não, eu sou responsável pelos meus eleitores. Não, você é representante para os 21 mil habitantes de Coraci. Você depois foi eleito, esquece seu partido, esquece o quê? Você tem que ser defensor do povo. Então, sobre isso aqui, esse trabalho mesmo aqui, é a sociedade que tá em jogo, né? Então, por isso que fazer. Enquanto um amigo lê ali para se inteirar dos assuntos, fica franqueada a palavra. Quer falar, Danilo? Manda sua mãe falar, vem cá nós de falar. Você é boa de falar, eu gosto de você ver. Porque uma mulher política, ela se envolve com as coisas da sociedade. Às vezes a pessoa não entende, né, a participação dela, mas ela é sempre guerreira. Ela deixou sua casa, vem para cá, acompanhando seu filho, está sempre junto aí. Boa noite a todos, saudando a mesa através do presidente. Eu sou mãe de advogada e sei da luta que é trabalhar com direito aqui em Coraci. E nas demais comarcas, porque eu acompanho minha filha nos outros lugares. E é uma pena que isso aconteça realmente, não é? Em municípios que se pretende um futuro melhor. E realmente é um retrocesso que isso aconteça na nossa comunidade. Então, assim, fica meu protesto e meu apoio também à OAB, através da minha filha, que não pôde se fazer presente. Então, assim, o que depender da CDL também, que eu faço parte e represento, e da minha família, a gente apoia esse movimento, viu? E desde já agradeço também a oportunidade de falar aqui. Obrigada. Continua franqueada a palavra. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do doutor Zé Nilton, na nossa procuradora jurídica, doutora auxiliadora, doutora do vice-prefeito, demais pessoas. Saudar todos os advogados presentes em nome do doutor Rafael, os oficiais de justiça na presença do meu amigo Almicena, ao presidente da CDL. E dizer que não quero jogar confete, doutor Zé Nilton, mas quero dizer que a OAB de Coraci, nós temos o conhecimento que é uma das mais atuantes, que briga pelo direito dos advogados e, sobretudo, da sociedade. Eu não sei o porquê os meus colegas não estão presentes. Para mim, seria muito interessante que todos estivessem aqui, porque se um amigo tivesse vindo aqui hoje para discutir, brigar com outro vereador, essa Câmara estaria superlotada, aí embaixo teria telão, né? Infelizmente, a sociedade é assim, ela cobra, mas não participa ativamente. Infelizmente é assim, mas não é por isso que nós vamos deixar de lutar, de brigar no bom sentido, para que as coisas boas permaneçam em Coraci e que as ruins podem ir embora. Eu quero aqui dizer ao doutor Zé Nilton que essa luta não deve ser só da OAB, porque a beneficiada não é a OAB. Muito pelo contrário, nem do oficial de justiça, nem dos advogados, nem dos vereadores, mas é sobretudo da população. E eu sei que a permanência da comarca aqui é muito interessante. A oradora que acabou de falar, falou que é um retrocesso. É realmente um retrocesso, né? Nós já perdemos muitas coisas em Coraci. Se for perdermos, eu disse hoje ao povo do meu bairro, mas para onde, meu amigo? Eu vou para a reunião que vão fechar o fórum, porque eles entendem assim. Vão fechar o fórum. Se você quiser dar uma queixa hoje contra a Coelba, Embasa, você vai ter que ir a Itabuna. Se isso acontecer, que eu acho que não vai acontecer, porque nós não vamos permitir, porque isso aqui é o início de uma grande realidade,
Eu disse que os advogados vão ter dificuldade. Eu conversava com o doutor Rafael essa semana, que os queixosos vão deixar de fazer queixa, porque quem não tem carro, como é que vai a Itabuna, não é, prestar uma queixa contra uma instituição dessa? Então, não vai. Então, há épocas passadas, aconteceu isso com a delegacia de Quaraci. A delegada disse, nós vamos nos mudar para Almadina. Eu digo, doutora, me dê um tempo, porque Quaraci existe homens e mulheres. Me dê 15 dias. Reunimos com o presidente da época, que foi Rosival Carvalho, chamamos todos os vereadores aqui na sala e começamos por nós a fazermos a nossa doação para consertar o telhado da delegacia, que não serve à delegada, que serve a todos nós. Porque se nós formos prestar uma queixa, uma perda de documento, teríamos que ir a Almadina. Isso é vergonhoso para nós, entendeu? Então, fomos à luta, fomos ao comerciante de Quaraci, arrecadamos, jogamos o telhado todo no chão, e consertamos, entregamos a delegada e está aí até hoje, porque nós não dependemos do Estado para que a delegacia continuasse funcionando. Então, eu quero dizer com isso que se nós todos abraçarmos a causa, como o doutor Zé Nilton falou, isso aqui não é questão partidária, né? O partido nosso aqui é a nossa comarca. Então, nós vamos lutar para que a permanência desta comarca e dizer ao senhor que a Câmara de Vereadores, eu não tenho aqui autonomia para falar por todos, mas diante de uma situação tão interessante que é para Quaraci, eu tenho absoluta certeza que, mesmo não estando presente aqui, os meus colegas, não sei o porquê, eu tenho absoluta certeza que todos eles irão abraçar essa causa. Tenho absoluta certeza. Pode contar com o vereador Mamigo, aqui o prefeito já está representado na presença do seu prefeito. Nós estamos aqui, um da bancada de situação, outra de oposição, mas, nesse momento, não existe oposição. O nosso maior interesse é que a coisa aconteça, mas aconteça de forma harmoniosa, né? Eu e Roberto. Roberto vai chamar os colegas dele e a colega Graça, e nós haveremos de lutar junto com o senhor, se necessário, ir a Salvador, no gabinete da presidente do tribunal, nós iremos sim acompanhar. Eu coloco o meu veículo à disposição do senhor, né? E vou acompanhar o senhor juntamente com seus colegas, e estamos aqui à inteira disposição. Quero aqui dizer, em nome do vereador Maia, porque ele está trabalhando em outro município, não está presente aqui por motivo de força maior, porque ele hoje é o controlador da saúde do município de Itabuna, e ele está viajando muito. E é exatamente por isso que ele não se encontra presente. Muito obrigado. Alô? Maia acabou de ligar para o nosso colega Humberto, dizendo que está em Salvador, né, na reunião lá no tribunal, não pôde vir por causa disso. Cadê Nino? Nino, Torquato, vem cá. Torquato Júnior, fala. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa em nome do presidente da OAB, os presentes aqui. O que é que eu poderia dizer nessa situação? Eu vou aqui contar uma história que é muito interessante e coloca nesse momento aqui o que nós estamos passando. Diz que alguém chegou no jardim e tirou uma flor de um jardim, e o dono do jardim não fez nada. Depois o cara voltou e tomou conta do jardim, e o dono da casa nada fez. O cara adentrou a casa dele e tomou conta da casa dele. Então, nós temos que realmente nos mobilizar para que nós possamos, amanhã depois, não sofrer consequências maiores. Daqui um dia, Rosival, alguém vai entrar na prefeitura e dizer assim, não, aqui não vai ter mais vice-prefeito, não vai ter prefeito, não. O prefeito vai ser eu. Aqui não vai ter mais Câmara, não, nós vamos tomar conta da Câmara. Então, ou a gente se conscientiza que tem que ser assim, ou as pessoas, ou o povo, faz sua parte, faz o que tem que ser feito. Eu, por exemplo, não sou político, eu não tenho mandato, mas quando eu vi o anúncio, eu vim aqui porque eu estou aqui como pessoa, como cidadão quaraciense, não como político. Portanto, eu queria ver essa casa cheia, eu fico assim triste quando a gente vê uma situação dessa e as pessoas não vêm. Agora, se tivesse derramamento de sangue aqui, amanhã vai ter briga, né, meu amigo? Como o amigo falou, essas casas estariam cheias. As pessoas, a consciência tem que partir das pessoas, do povo. E depois os políticos, o que o representam. Muito obrigado.
o interessante, ele perguntou assim, foi o vice-prefeito que me indicou. Não, eu estava hoje pensando em casa, ia falar isso aqui, eu tinha até esquecido, por causa de Nino, não me lembrei. Nós temos um grave defeito de não ter memória, né? Me lembrei de outros casos, mas eu vou começar por ele aqui. Nino foi vereador aqui já várias vezes, já foi até presidente, né? Ele foi candidato a prefeito, e a gente passa batido, porque a pessoa é de oposição, é de outro lado, e fica, infelizmente, são valores que nós temos que cultuar. Eu me lembrei aqui, antes foi de seu Nelson Baracho e Xavierzinho, acho que muitos aqui nem conhecem, nem viu falar. Aqui parece que tem o nome dele ali, de Baracho, não tem? Parece que tem ali. São os primeiros vereadores que tem aqui, várias gestões, inúmeras gestões tiveram aqui, entendeu? Salão, mas tiraram o nome aqui. Tem o nome dele, mas tiraram o nome na reforma. Então, são essas coisas que acontecem. Nós temos que valorizar, cultuar valores que a cidade tem. Que uma das coisas boas que os japoneses têm é valorizar os antigos, né? Os cabeças brancas, as coisas. As pessoas falam, até na igreja, quando vão falar alguma coisa, eu conto sempre a origem, né? Aí a pessoa assim, vem Zé Nilton com a história. Eu digo, eu não tenho culpa, porque eu participei de tudo e sei de tudo, a gente convive com as coisas, porque fica mais velho, a idade, quer fazer o quê, né? Então, a gente tem que valorizar as pessoas que já trabalharam, pode não estar mais na vida pública, pode não estar, mas doutora Vera mesmo aqui já foi secretária de Educação, já foi professora aqui, a gente vai passando batido assim, fica adormecido. E cada tempo que vai passando, nossa mente vai ficando adormecida, que a gente não está nem se preocupando mais. Eu não sei porque tanta coisa que acontece fora, que a gente vai ficando saturado, né? E vai deixando para lá. Nós temos que assumir a nossa participação de tudo. Só quer falar, doutora Vera? Se tem o nome, tem que falar, né? Ô, Clarinha, você gosta de falar, Clarinha? Boa noite a todos que estão participando dessa reunião e a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero dizer que essa audiência pública tem um valor ímpar para toda a sociedade de Quaraci. E, antes de tudo, reiterar o pronunciamento do nosso vice-prefeito e vereador Rosival, quando, de forma acertada, falou da sua tristeza quando olhou para o plenário e que viu tão poucas pessoas aqui participando. Só que, na verdade, eu acredito que talvez tenha sido por falta de uma divulgação maior, que a maior parte das pessoas não estejam aqui. Porque, quando forem pensar no peso e na responsabilidade que nós, da OAB, estamos tendo agora, para não fazer fechar esta comarca, para o próprio bem de todos que aqui habitam, eles vão aderir a essa causa. Acredito que no dia da passeata nós vamos surpreender, fazermos como Itapitanga, que anteontem, naquela audiência pública, nós ficamos realmente felizes, não é? Pela participação do povo de Itapitanga. Estavam todos os vereadores, com isso não quero fazer nenhuma crítica aos vereadores da minha cidade, é porque realmente deve ter tido motivos maiores que os impediram de participar aqui hoje desse encontro. Mas tenho certeza, como o vereador Mamigo falou agora, eles estão dispostos a aderir às forças junto a todos da Justiça, não só dos advogados, mas também dos servidores públicos, que, na verdade, se tal coisa ocorrer, eles serão tão prejudicados quanto nós, profissionais do direito, e todos aqueles que precisarem dos serviços jurisdicionais. Mais uma vez, eu quero contar com o apoio de vocês e dizer que gostei muito da ideia da doutora de Itajuípe em dizer que se organizaram e irem aos colégios para fazerem movimento. Que isso aí sirva de exemplo também para nós aqui da comarca de Quaraci, porque foi uma boa ideia
e irmos não só nas escolas, mas em outras instituições também, para podermos, boca a boca, sensibilizarmos melhor as pessoas dessa cidade da importância desse movimento que estamos nos propondo a fazer. Então, encerro aqui as minhas palavras, dizendo que, na medida do possível, estarei também à frente desse movimento para salvar nossa comarca, que há tanto tempo nós lutamos por ela. Eu falo aqui... não, deixa lá que a Ana Clara vai falar. Viu? A doutora Maria Helena falou de Itajuípe. Pelo regimento interno lá de Itajuípe, eles não podem fazer audiência pública, né? Porque, a não ser que avisasse 30 dias antes, né? Mas você vê que Itajuípe encampou tanto essa campanha, esse movimento, que foi mais trabalho delas, né? De lá, junto ao presidente, a Jean, tudo isso, que eles suspenderam a sessão do da próxima quinta-feira para fazer a passeada e fazer sexta-feira, né? Porque o vice-prefeito Léo tinha me dito, não pode não. Eu disse, não, mas pode, não pode não, porque é o regimento interno que já não proíbe e não pode, né? Mas você vê que assumiu. Mas como a Vera disse, realmente é verdade, pode ser falta de divulgação. Por isso que eu digo, se as faixas tivessem sido feitas, aqui já tem mais de 15 dias que eu pedi para se fazer, eu contratei mais um rapaz, aquele Fábio também não fez, ficou de botar desde ontem, né? Daria maior visibilidade, né? Mas nós convidamos todos os diretores de colégio, né? Da Monteiro Lobato, da Sagrada Família, da Almacazi, né? Os colégios grandes, né? Que tem pessoas maiores, né? E agora o Rosvaldo está me dando a sugestão que a menina aqui não fez, né, relação falar com a secretária de Educação, a professora Cristine, né, para no dia liberar. Porque eu pego os alunos dos colégios. Primeiro, eu sempre boto no ofício para eles, que isso é uma aula democrática. Eles vão ver, porque vai ter pronunciamento, vai um vereador falar, vai um deputado falar, vai um advogado vai falar, né, vai dizer o que é, ele começa a ver esse meandro que a gente está envolvido, que nós hoje participamos de uma sociedade complexa, né? Que a gente tem que participar de tudo, né? E os nossos jovens hoje só quer ficar teclando. Eu estou vendo aqui agora, ontem, eu até abri o zap na hora lá na Câmara, só estava falando coisa do tribunal. Hoje estou vendo aqui agora, só tem no presidente. A OAB está lá em Pandemônio, já fez convocação extraordinária, tanto a OAB da Bahia como a OAB nacional, né? Reunindo para ver que posição toma, né? Para poder ver. Você vê, mexeu com toda a estrutura do país, né? Mas mesmo assim, eu estava dizendo outra coisa, nós da OAB somos um trabalho voluntário. Nem o presidente Luiz Viana, nem o presidente da Bahia, do Brasil, o Lamarck, todos são um trabalho voluntário, nós não ganhamos nada. Mas temos esse espírito altruístico, né? E voluntariado de trabalhar, né? A Argentina hoje estava dizendo para mim, está até criticando lá, disse assim, você agora não fica mais uma noite em casa? Todo dia tem sessão, ainda tem para a semana também. Você fica calado, assim, chato, que ela fica sozinha em casa, né? Quer dizer, a gente tem essas críticas, ela diz que eu ando nervoso, que não sei o quê, tal, porque tem preocupação, a gente recebe questionamento toda hora. Hoje mesmo eu recebi de Coraci, aqui, uma entidade aqui, que veio discutir comigo, brigar comigo, mandou outra pessoa, porque não recebeu o convite. E eu estou olhando aqui, o nome dela está aqui, ó, Carta de Coraci, a entidade tal, participou da audiência pública. Eu digo, é pública, do movimento de todo mundo, entendeu? Então, independente de convite específico, né, todos devem participar. Vamos falar agora com a nossa subprocuradora de Itajuípe, a doutora Ana Clara, uma pessoa maravilhosa, e advogada lá em Itajuípe, humana, e tudo isso. Boa noite a todos. Depois de escutar, né, grande maioria das pessoas, eu vim aqui refletindo e meditando muito. E queria tratar rapidamente de 3 pontos específicos, doutor Zé Nilton. O primeiro, que no pouco tempo que eu tenho de advocacia, em atendimento no escritório, tem algo que me chama muita atenção. A pessoa mais simples que adentra hoje um escritório de advocacia, ela tem uma mínima noção do direito dela. Isso se dá, graças a Deus, televisão, internet, as mídias sociais. Então, ela pode até não saber o nome da ação,
que o advogado precisa entrar, mas ela chega e ela fala, eu vim aqui porque eu tenho um direito e esse direito está sendo violado. Seja na área civil, na área criminal, na área trabalhista. E é uma grande tristeza hoje o Estado, que já fez um caminho de se fazer presente na comunidade, parece que hoje ele quer se retirar, né, das cidades, e principalmente das cidades pequenas e das cidades de interior, e deixar órfãos. E deixar órfãos mesmo, porque, assim como Itajuípe, eu acredito que Quaraci é uma comunidade pobre. É uma comunidade, na sua maioria, de assalariados e, quiçá, de pessoas que vivem de benefícios do governo, seja ele Bolsa Família. Muitas vezes, o cidadão ele chega, por exemplo, ele é analfabeto, e para ingressar com a ação ele precisa fazer uma procuração pública para o advogado, ele não tem os R$50 para fazer a procuração pública, para poder entrar com o processo. Então, pode parecer pouca coisa, por exemplo, agregar a nossa comarca Itabuna, mas para um pai de família que tem criança, que é pobre, ter que se deslocar vai fazer diferença. E, realmente, é o Estado saindo da vida da comunidade. É o Estado saindo da vida das pessoas mais simples, seja pela falta do prédio ali, do fórum, pela falta do juiz, pela falta do promotor. É como se, como o vice-prefeito falou anteriormente, nós estivéssemos, assim, depois de grandes conquistas, né, vivendo assim um momento de percas, né? E, nesse ponto, eu me orgulho muito de fazer parte da OAB. Porque a OAB ela não é simplesmente uma representação dos advogados. A OAB tem um papel histórico na luta pela sociedade. Eu me orgulho muito porque eu acompanho outros profissionais de outras áreas e a maioria se queixa. A gente paga uma anuidade cara e não recebe nenhum calendário por ano. E eu sempre falo, a OAB é diferente. A gente paga a nossa anuidade, mas nós somos de uma ordem que nos dá respaldo como profissionais e dá um retorno para a comunidade. Como o doutor Zé Newton falou, esse burburinho que está acontecendo em Brasília, a OAB já está lá. E isso me orgulha muito. E a gente está falando de Brasília, a gente está falando de Quaraci, porque a OAB está aqui hoje, justamente porque não aceita, porque não abre mão. E, como já foi falado também aqui, quem vai perder, quem mais vai perder é a comunidade, é o povo mais simples e o povo mais pobre, que vai ver o Estado se distanciar. Um outro adendo, eu me entristeço muito quando o senhor falou que se preocupou com Itajuípe, porque, diferente da maioria das outras comarcas, em Itajuípe nós temos uma comarca muito arrumada. Muito arrumada. Nós, até um mês atrás, nós tínhamos 2 juízes titulares, temos uma promotora substituta, mas que é como se titular fosse, muito atuante, muito presente. O corregedor do tribunal, quando esteve lá o ano passado, ficou impressionado com a forma com que tramita os processos. Eu tenho muito orgulho de falar que eu já fiz divórcio consensual em Itajuípe, esse ano que, com 30 dias, nós estávamos com a sentença e com a certidão de casamento averbada. 30 dias. Não estou falando de 30 dias úteis, não. Estou falando de 30 dias corridos. E me causa pânico saber que a nossa comarca pode ser agregada a Itabuna, que, me desculpe, e os colegas sabem do que eu estou falando, é uma verdadeira bagunça. Porque eu, como advogada, já me neguei a pegar processos da competência da comarca de Itabuna, porque eu sabia que eu ia entrar, que eu ia acabar perdendo minha paz, porque o cliente fica em cima do advogado. Eu tenho uma situação em Itabuna de uma ação de guarda que foi autuada 2 anos atrás e a outra parte até hoje, quiçá, foi citada. Então, quando eu penso em pegar a comarca de Itajuípe, que é uma comarca arrumada, a comarca de Quaraci, que passou por um tempo muito difícil, mas que começa a se ajeitar, em pensar em simplesmente tirar e jogar para Itabuna com desculpas porque não tem dinheiro, porque eu acho que não é bem assim. É como o vice-prefeito falou também, nós não estamos no tempo do império,
né? Nós somos cidadãos, nós somos profissionais, nós temos voz, nós temos vez e nós não vamos permitir que isso aconteça. Por isso, nós estamos aqui hoje unidos. Estou muito feliz. A comunidade de Itajuípe está ansiosa também. Nós fizemos uma campanha, principalmente pelas redes sociais, né? A hashtag Nenhuma Comarca Menos. Como o nobre vereador falou, com as pessoas a gente tem que falar num popular, estão querendo fechar o fórum, porque as pessoas entendem dessa forma, não é? Porque eu sempre falo, começou com a privatização dos cartórios. Tira cartório de fórum, não sei o quê, os emolumentos, as taxas já ficaram mais altas. Tudo isso é o acesso que vai, é o acesso à justiça que está tão bonito na Constituição Federal, na Constituição da Bahia, mas que, na prática, é o Estado deixando os seus filhos réus e os seus filhos de lado. Então, eu tenho certeza que nós, como cidadãos, como profissionais, a OAB e a comunidade de Almadina, Itajuípe, Itapitanga, Uruçuca, nós não vamos deixar isso acontecer. Muito obrigada a todos. Boa noite. Realmente, em Itajuípe, nos últimos 3 anos, ainda tem que ter um juiz excelente, né, de excelência, doutor Frederico e doutor Luiz Sérgio, que o Luiz Sérgio foi para Itapetinga. Eu soube até ontem que a gente tinha me ido para Canaveira, então foi Itapetinga, então confirmado, né? Mas o Luiz Sérgio, realmente, o que ela falou, meu amigo, esses dias eu entrei com a ação lá em Itajuípe, com 15 dias ele já tinha despachado. O doutor André, que está aqui substituindo, ele até já criou uma coisa boa, determinou que a escrivã Selma fizesse uma pasta para processo inicial, né? Petição inicial. Tanto que ele disse que o maior absurdo, como ela colocou, você entrar com uma ação e passar 1 ano, 2 anos, que acontece isso, de você sequer ser citado, quer dizer, ele mandar citar a parte contrária, né? Então, o juiz aqui abriu uma pasta, todo dia ele olha, tem petição inicial e despacha logo. Entendeu? Ele diz, pelo menos a inicial eu vou despachar. Ela falou nesse instante aqui, eu me lembrei de outra coisa, que a OAB está na luta, que poucas pessoas sabem, essa campanha da Previdência. Teve até um blog aí, acho que aquele Migalhas, lançou um post, né? Até que gerou polêmica, né? Mas teve até colegas nossos que ficou estarrecido, que botou assim, a OAB entrou na guerra contra o projeto da Previdência. Aí botou até aqueles militares de Cuba não, lá da Coreia do Norte, que aqueles são tudo parecendo um bonequinho, né? Achando, ele disse, nada, isso é uma força de expressão que ele usou, né? Realmente. Aí a OAB disse, não, nós, juntamente com 264 entidades do país, com a Associação de Auditores Fiscais da Receita Federal, com a CNBB, com a ABI, com demais outras associações, entramos, né, alegando do absurdo deste projeto previdenciário na forma que está. Se sabe que a Previdência tem déficit, mas como querem fazer, na forma que está sendo feito, nossos filhos e nossos netos, nenhum deles irão se aposentar nunca. E as coisas estão feitas tão abruptamente, você note que já pararam, estão reduzindo. Era 49 anos, já baixou para 40 anos, era 69 anos, já baixou para 65 anos, 62 anos, e não vai ser. Quem conseguir atingir os 25 anos, com 65 anos, só pega 70%. Quem quiser pegar 100%, vai ter que trabalhar 40 anos, e ninguém vai conseguir trabalhar 40 anos, porque vai ter que ter efetivamente a comprovação. Hoje, pelo menos, se você tiver contribuição, e se tiver 15 anos de contribuição, você tem na idade e se aposenta, né? Mas com o projeto que está aí, não está. Agora, foi denunciado também, que até pela COAF, que essas empresas, até Banco Brasil, Bradesco, Itaú, até a Petrobras mesmo, devem à Previdência bilhões, muitos bilhões, né? 700 milhões cada empresa, 800 milhões, assim por diante, de Previdência Social. Ilhéus, há muitos anos, já devia 5 milhões de Previdência Social. O governo, essa semana, aprovou um refis para as prefeituras, dando 200 meses para pagar. Até 90% parece, entendeu? Quer dizer,
ao invés de cobrar de quem deve, arrocha o trabalhador. Eu estava um dia aqui no INPS, aqui, no INSS, um funcionário da prefeitura aqui de Coraci, 30 anos de serviço, um professor, 30 anos, carteira bonitinha, toda assinada por todos os prefeitos de Coraci. Quando chegou lá, sequer estava cadastrado na prefeitura. Aí eu fiquei ouvindo, aí o cara disse, eu estou vendo que aqui tudo é certinho aqui, ó, mas não tem nada assim, não, vai na prefeitura. E como é que pode? Um professor humilde, professor de roça, né? Aí ele foi para a prefeitura, não sei o que é que foi feito lá, né? E depois ele voltou, se aposentou. E outros professores tantos que tem aí, né? O INSS, ao invés de punir o empregador, pune o empregado. O empregado está lá com sua carteira assinada, está com o seu contra-cheque deduzido, só que o patrão não repassou para a prefeitura nem os 8%, nem os 12% dele. Aí ele diz, o senhor não pode aposentar, que não tem contribuição sua aqui. Acione o empregador, ele que é o responsável. Então, é por isso que esse projeto da Previdência não deve ser aprovado, porque é de que é imoralidade. Eu falei numa cidade aí, não me lembro, que deveria botar outdoor na praça ali dos deputados que aprovarem com o retrato que aprovaram essa Previdência. Graças a Deus, outra coisa também, é esse projeto de esfacelamento que já vem há 2 anos, desde o governo Dilma, da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, em 2014, numa lei editada lá, tirou 60% da verba de custeio e tirou, parece que foi 70% da verba de investimento. A Justiça do Trabalho estava sem dinheiro para pagar a energia. Aí a presidente, nós fizemos uma reunião conosco, e ela disse que estava adequando os turnos, né, para reduzir a energia. Que coisa absurda. Fazendo turnão, não sei o que e tal. E ela disse que conseguiu em um mês uma economia de 10 milhões, até absurdo de energia, né, só de energia, porque o Estado não fizesse. Aí ela pediu o apoio dos advogados, da OAB, tudo isso, nós demos. Só que, posteriormente, eles fizeram uma coisa lá de aprovação de leis internas, né, favorecendo o juiz, né. Mas, graças a Deus, no Congresso, agora, já eles perderam, né, aí saiu de pauta, né, a extinção da Justiça do Trabalho. Porque como que seria? Na forma atual, hoje, se alguém tem um vínculo empregatício, após 2 anos, você só pode resolver com o sindicato, ou com o Ministério do Trabalho, ou na Justiça. Na proposta que está aí apresentada, você pode ter 10 anos, 20 anos, você negociou ali com o empregado, é válido. Qualquer acordo que você fizer, ele assinou, está quitado o tempo dele todo. Quer dizer, não terá mais tempo, não terá mais direito, não terá mais nada dessas coisas todas. Tem muita coisa por detrás que nós estamos sem saber, que prejudica. É por isso que se deve se discutir, né, tudo sobre do real papel. Que a gente olha assim, não, a modernização da justiça do trabalho, não é. Por detrás, o interesse é das grandes empresas, com, entre aspas, dizer que é a modernidade para se fazer. Bem, então, alguém que mais fala aí? Acho que não, já saiu quase todo mundo. Então, eu estou satisfeito, né? O que nós queríamos era provocar o chamamento da sociedade. Vocês já estão participando, estão sabendo, vão divulgar mais agora. O carro de som começou a sair hoje, a partir de hoje. Não, eu vou falar. A partir de hoje, o carro de som está sendo na rua, está dizendo até no som, está dizendo também o horário, será no dia 26, a partir de 9 horas. Todas as cidades serão a partir de 9 horas, saindo do fórum. Só em Almadina, que vai sair da porta da Câmara, né? Aqui vai Itapitanga no dia 23, Almadina 24, Itajuípe 25 e aqui 26, no mesmo horário, 9 horas, todos os dias. Eu vou dar uns apitos, aqueles apitos de festa. Por que eu dou apito? Porque apito faz zoada, chama atenção, né? Quem estiver na loja, né? Aí sai para ver o que é que está vendo, né? E volta, né? E menino gosta, fica fazendo pirueta, tudo aquilo ali, né? E é bom. Eu tô com essa carta, eu não sei como é que eu faria, né? A carta diz assim, a audiência pública realizada nesta Igreja Câmara de Vereadores de Coraci,
Porque aqui tá dia 12, né? Aqui ficou errado, 12 de maio, cadê a outra? Eu não alterei, no dia 12 de maio, às 18 horas, sob a presidência da senhora Rúbia Soraya Nascimento, digna presidente da Câmara de Vereadores, em conjunto com o senhor Dr. José Nilton Ferreira dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados, e a presença de autoridades nominadas e adiante subscrita, se reúnem em Assembleia Geral em favor do movimento em prol das comarcas de Coraci, Itapitanga, Itajuípe e Almadina, que reivindicam contra o fechamento de comarca na Bahia, em especial as de nossa subseção de Coraci, contra a agregação de comarca na Bahia, nomeação de juízes de direito e promotores de justiça titulares para as comarcas, nomeação de delegado de polícia titulares para Almadina e Itapitanga, nomeação dos concursados para o TJ Bahia, nomeação de agente de polícia judiciária civil para os municípios de Itapitanga e Almadina. Por que eu coloquei tudo isso? Que eu estou aproveitando esse movimento, que é grande, vai ser assinatura, e nós vamos encaminhar para o governador do Estado, Rui Costa, a presidente do tribunal, doutora Maria do Socorro, o procurador de Justiça, doutora Ediene, secretário de Segurança Pública, Maurício Teles, porque é um outro absurdo, meu amigo. Você falou nesse instante que a Câmara fez a reforma da parte da frente da delegacia. Nós temos uma cadeia pública que era a melhor cadeia da região, não existe uma igual, né? Os presos arrancaram as portas do lugar e queimaram, né? Mas aquilo é direito do preso. O preso não é para ficar, ninguém nasceu para ficar enjaulado, né? Quem fica enjaulado bicho não quer ficar, né? É direito do preso sagrado de fugir. Cabe a nós fazermos coisas para ele não fugir. Como os colarinhos brancos hoje botam uma tornozeleira, né? Para ver para onde o cara está indo, para ficar resistindo lá dentro, né? Então, nós temos a nossa cadeia aqui, está aí abandonada. Eu falei várias vezes até com a prefeita anterior, para ela limpar, ela dizia que não era obrigação, né? Não é obrigação mesmo do Estado. O Estado não vai fazer. O Estado já disse que não vai fazer. Naquela época, acho que Rosvaldo, não me lembro se era presidente aqui, foi feito um estudo, né? E até Rodrigo foi quem fez um projeto, mas Renato, de gastar 26 mil para restaurar. Você lembra, você era vereador aqui ainda, eu acho, né? Para restaurar a cadeia pública. Como ninguém achou que o dinheiro era muito, vamos pedir ao Estado, né? Foi para a Secretaria de Segurança Pública, lá o Estado alterou o mesmo projeto para 226 mil reais. Depois eu estive pessoalmente com o secretário de Justiça, Nestor Duarte, né? Falei com ele disse, Coraci eu tenho interesse, porque já fui deputado por Coraci, não sei o que e tal. Tinha também o diretor penitenciário, que eu esqueci o nome dele, é um velho lá, também falamos com ele e ficou de fazer, só que não fizeram nada. Depois a delegada me disse que o secretário não vai fazer, porque não vai gastar dinheiro na delegacia, porque eles não têm carcereiro, eles não querem botar do município, né? Não tem carcereiro e não tem agente para ficar lá 24 horas. Ora, eu uso sempre uma expressão do prefeito Antônio Lima de Oliveira, um dos grandes prefeitos aqui da cidade. Ele dizia, eu não sou prefeito, eu sou procurador do povo. Ele só falava assim, eu sou procurador do povo, né? Então ele dizia, aquela cadeia, se consertar, vai proteger a gente. Quer dizer, o que tem que fazer? É colocar as grades no lugar. As partes que e pintura. A parte que está quebrada das camas são poucas coisas, né? Jades, na campanha, disse que ficou de fazer um trabalho para dar mesmo que seja uma maquiagem, de consertar a cadeia pública, né? Nós somos ali, parece que 9 celas, aí hoje fica pegando, as pessoas mandam para Almadina, que tem só 4 celas, quando bota uma mulher, fica com 2 celas, entendeu? Às vezes fica lá 12 pessoas na cadeia de Almadina, que não tem nenhuma estrutura, nenhuma condição. E aqui pelo menos tem, até para final de semana, até para poder, para de bebedeira, tudo isso, e colocar lá no outro dia sorte. Mas tem uma cadeira digna. Hoje a cadeia nossa está prendendo caça-níquel, né? Caça-níquel. Que foram apreendidos na rua e está lá cheio de caça-níquel lá dentro, né? Então nós vamos pedir
ao secretário e todos eles. Tem o comandante do batalhão, tem o do Paternostro, né, da Polícia Civil, e o deputado Ângelo Coronel, que ele já está engajado nessa campanha, né? Essa abaixo-assinado, eu estou aqui o tempo todo pensando como é que eu vou fazer para poder pegar, porque a gente tem que fazer o jeito de pegar o maior número de pessoas, né, para poder assinar. Porque Itajuípe está fazendo, as meninas aqui, elas, na visão dela e o altruísmo e a sua coragem, pensaram até em botar como é que chama? Um stand, né, para pegar, que a gente estiver passando. A gente podia dar isso aqui para os colégios. Eu mesmo mudei a expressão, que a palavra oficial é desativação, né? Uma palavra feia, né? Eu botei fechamento, né? Que é a palavra que todo mundo entende, né? Desativar, ninguém sabe que palavra é essa. Eu até falei com o Benil, disse que a Benilde ela é dinâmica, né? Para ela pegar uma carta dessa e pegar a assinatura. Eu vou deixar no fórum, eu vou deixar nos colégios, né? É uma folha em branco dessa assim, ó. A pessoa bota o nome, tem a assinatura e um documento de identidade. É uma boa ideia, né? A gente bota até esse como é que chama, esse jingo, né? Que o Luciano fez, bota lá de lado, fica o dia todo com a faixa. Boa ideia, gostei. Com a presidente, tá bom. E como é que eu passo? Passar para quem? Sim. Bem, eu vou pedir a todos para a gente ficar de pé para entoarmos o hino nacional. Eu agradeço a todos, depois a gente faz o encerramento. Nós temos até 2 projetos que eu fiquei até pensando, mas às vezes é tanta coisa na minha cabeça que às vezes eu não tomo nota. E era esse projeto em defesa da mulher, né? Que a mulher está sendo, a OAB está fazendo esse trabalho grande, né? Eu fiquei até fazendo sobre isso, que a pessoa está usando mulher como objeto, né? Batendo, até a delegada me disse que aqui tem muita violência contra a mulher também, né? E também acontece do tráfico de crianças, estupro de criança. Essa semana mesmo o Toninho estava me contando, viu, Oswaldo? Houve um caso agora que na roça, essa semana, né? Uma coisa bárbara para uma criança, né? Ele vendo assim, né? Aí, então, essas coisas estão acontecendo. A gente vai fazer, entendeu?
forte em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sempre o formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas fortes parte do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente desse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digo verde louro nesta flâmula, paz do futuro e glória do passado, mas ergues da justiça clama forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Assim, quero agradecer ao Portal Mix, que com muita boa vontade está aqui transmitindo para todo mundo pelo YouTube, né? E agradecer a todos vocês. E assim declaro encerrada a sessão.